Bom, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas aí a todos mais uma reunião da disciplina da Anestesiologia Dor e Medicina Intensiva. Eu sou Flávia Machado, sou professora do setor da Medicina Intensiva, que hoje é responsável pela reunião. Hoje a gente vai ter o prazer de discutir particularidades do paciente obeso na UTI. A apresentação de hoje ela foi preparada pela nossa residente de quarto ano, a Bárbara Hertel Braga. Quem a orientou foi a doutora Ana Fernanda Costa Atala, que é uma das nossas coordenadoras aqui, da nossa unidade, que tem um especial interesse aí sobre este assunto. Então, mais uma vez, Bárbara, obrigada aí pelo seu empenho. Vamos dar início à reunião e depois, à medida que as pessoas forem querendo colocando questões aí no chat, no final a gente tem um tempo para discussão. Muito obrigada, Bárbara, e obrigada, Fernanda. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Bárbara, eu sou R4 de Medicina Intensiva aqui do serviço da Unifesp. Vou apresentar para vocês as particularidades do paciente obeso na UTI, orientada pela doutora Fernanda. Então, no decorrer da aula de hoje, a gente vai falar sobre alguns temas principais. Conceito, epidemiologia, paradoxo da obesidade, os aspectos fisiopatológicos da obesidade, via aérea, ventilação, medicações, nutrição e sepse no obeso, além dos aspectos sociais. Para começar, então, pela Organização Mundial da Saúde, a obesidade é definida como excesso de gordura corporal, em quantidade que determine prejuízos à saúde. A maneira objetiva que a gente tem para aferir isso é através do índice de massa corporal, que define obesidade quando maior ou igual a 30. A gente sabe que o IMC tem uma série de limitações. Às vezes, um paciente com uma massa muscular um pouco maior pode acabar sendo mal classificado neste sentido, mas é o instrumento objetivo que a gente tem para a definição da obesidade. Aqui a gente tem a tabela, então, de classificação de acordo com o IMC. Quando menor do que 18,5 é considerado abaixo do peso normal, entre 18,5 e 24,9, peso normal, entre 25 e 29,9, excesso de peso ou sobrepeso, e acima de 30, obesidade, classificado em obesidade classe 1, entre 30 e 34,9, obesidade classe 2, entre 35 e 39,9, ou obesidade classe 3, ou obesidade grave, quando o IMC é maior ou igual a 40. Quanto à epidemiologia, desde 1975, a prevalência de obesidade triplicou e segue em crescimento. Esse número é ainda mais alarmante entre crianças e adolescentes, quando no mesmo período esse número cresceu 5 vezes. A estimativa é que em 2025, 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. No Brasil, a gente segue essa mesma tendência. Houve um aumento de 72% nos últimos 13 anos nos índices de obesidade. Eram 11,8% de obesos em 2006, que passou para 20,3% em 2019. Para começar o nosso tema em si, que é o obeso na UTI, a gente escolheu esse artigo do Critical Care de 2018 para levantar alguns pontos importantes. Então, ele é um estudo prospectivo, multicêntrico, observacional e é um subestudo do European Observation of Sepsis Occurrence in Acute Ill Patients, o SOAP. Ele investigou os possíveis impactos da obesidade em mortalidade e morbidade na UTI. E aqui a gente tem alguns pontos interessantes para observar. O total de pacientes incluídos no SOAP foram 3.147, sendo que foi obtido IMC de 2.878 deles. E houve IMC anormal em 58,1% dessa amostra. Desses, 4,2% eram doentes com baixo peso, 36,4% sobrepeso, classificados como obesos 14,7%, sendo que desses 2,8% tinham obesidade severa. Se observou nos grupos de obesidade e obesidade graves um aumento da prevalência de infecções associadas à assistência à saúde, aumento de insuficiência respiratória e de ventilação mecânica. E a obesidade grave esteve relacionada a maior tempo de internação em UTI. A taxa de mortalidade na UTI e hospitalar foram de 18% e 23,2%, respectivamente. E não houve relação entre IMC e mortalidade, que é algo interessante. A gente observou, então,
um aumento na morbidade em doenças aí relacionadas à obesidade, entretanto, não se observou aumento da mortalidade. Por outro lado, já há estudos prévios que associaram IMC baixo com mortalidade, como suporte, que identificou IMC baixo, abaixo de 18,5, como um preditor independente de mortalidade. E isso faz com que a gente se questione algumas coisas. Se a obesidade realmente pode ser um fator protetor, ou se talvez haja algum viés que não está sendo observado. Então, será que a admissão desses pacientes obesos tinha os mesmos critérios dos pacientes não obesos? Será que a gente tem um limiar mais baixo para a admissão de um paciente obeso, talvez pelas complicações que ele possa ter? Esse maior tempo de internação na UTI pode se dar, talvez, as dificuldades logísticas de uma vaga de enfermaria para um paciente obeso e as possíveis complicações que ele possa apresentar também na enfermaria? Será que a gente quer um paciente ainda um pouquinho mais estável, então, para ser transferido? Puxando esse assunto, a gente traz aqui a definição do paradoxo da obesidade. O paradoxo da obesidade é um fenômeno em que a obesidade aumenta a prevalência das doenças relacionadas à obesidade, mas paradoxalmente está associado a maior sobrevivência em pacientes com esse diagnóstico. Então, esse fenômeno é chamado de paradoxo da obesidade. Isso se aplica tanto a doenças crônicas, e aqui a gente vai lembrar de insuficiência cardíaca, de doença coronariana, de insuficiência renal crônica, quanto a doenças agudas, como pneumonia e a própria doença crítica. Aqui, então, o que o artigo traz como possíveis causas para isso, que a gente já conversou no slide anterior, de um possível limiar mais baixo para a admissão. Pode haver fatores terapêuticos associados. No final da apresentação, a gente vai conversar sobre sepse no obeso, e a gente vai observar que, proporcionalmente ao peso, esses doentes recebem um volume menor de droga vasoativa, recebem um volume menor de cristalóide na ressuscitação, por exemplo. E é importante a gente saber que esse paradoxo da obesidade parece se aplicar ao sobrepeso e obesidade grau 1 e 2. Não está relacionado à obesidade grave ou obesidade grau 3. Além disso, existe mais um conceito importante dentro do paradoxo da obesidade, que é a obesidade metabolicamente saudável. São doentes que têm os exames mais próximos do normal, então não tem triglicerídeo, colesterol elevado, e eles tendem a ter uma distribuição de gordura menos abdominal e mais gordura distribuída pelo subcutâneo. Mas também há a hipótese de que a obesidade moderada pode sim ser um fator protetor. Talvez, em países de recursos limitados, o paciente obeso pode ter a obesidade leve, pode ser um sinal de melhor acesso ao serviço de saúde e o melhor estado de saúde. Então, como se a gente entendesse que o paciente que é obeso não está desnutrido. Isso nem sempre é verdade, mas a gente vai conversar disso mais para frente também. O tecido adiposo pode funcionar como fonte de energia em estados catabólicos. Então, os pacientes já vai ter uma reserva maior e vai estar mais preparado para passar aí por um momento de estresse. Além disso, o tecido adiposo produz substâncias imunomoduladoras, como leptina, interleucina 10 e receptor TNF-alfa. Há alguns estudos pequenos correlacionando sobrevida na sepse com maiores índices de leptina. Não é para a gente tirar alguma conclusão sólida a partir disso, mas são fatores que foram correlacionados. Além disso, o tecido adiposo permite a transformação do macrófago do fenótipo M1, que seria o fenótipo inflamatório, para o M2, que é o fenótipo anti-inflamatório, também podendo funcionar aí no contexto de modulação, de imunomodulação desses doentes. Aqui nessa imagem, a gente tem algumas, de forma prática, aí, como é que funciona, o que altera na fisiopatologia do doente obeso. Então, rapidamente, de neurológico, se aponta uma alteração do drive ventilatório. Em questão ao pescoço, a adiposidade faríngea. A gente tem doentes que têm ventilação com máscara mais difícil, já tem via aérea difícil aí, a gente parte do princípio que eles podem ter via aérea difícil, podem ter uma intubação difícil, além das dificuldades relacionadas à confecção da traqueostomia. Do ponto de vista respiratório, a gente vai falar mais aqui para frente, mas tem uma redução de complacência, uma redução de capacidade residual funcional, um aumento do trabalho ventilatório. Do gastrointestinal, a gente tem um aumento aí de esteatose hepática. Do ponto de vista endócrino, aumento de resistência à insulina, hiperlipidemia. De músculo esquelético, um maior trabalho para movimentação, dificuldade de mobilização.
De farmacologia, a gente vai conversar bastante também, mas alteração de distribuição das drogas, além de toda a questão aí cardiovascular, de alterações ventriculares esquerdas, de alterações também possíveis do ventrículo direito, alterações de retorno venoso relacionadas ao aumento de pressão abdominal. Então, mais objetivamente, sobre os aspectos fisiopatológicos da parte respiratória. O paciente obeso tem o maior consumo de oxigênio, cerca de 1,5 vezes o paciente com IMC normal consome, e tem um trabalho ventilatório também aumentado. Além disso, a maior produção de CO2, em parte relacionada, sim, a esse maior trabalho ventilatório, e também a síndrome de hipoventilação e a redução de drive ventilatório, que a gente já viu ali no slide anterior da fisiopatologia. Há uma redução da complacência pulmonar, que a gente vê o deslocamento, pelo aumento do volume abdominal, o deslocamento do diafragma para cima. E por este mesmo motivo, a redução da capacidade residual funcional, além da própria dificuldade anatômica, tanto de ventilação quanto de acesso à via aérea. Quando a gente pensa em intubar qualquer paciente, o primeiro passo é a pré-oxigenação. E aqui a gente vai discutir quais seriam as melhores maneiras de pré-oxigenar um doente obeso. A gente tem 3 formas principais de pré-oxigenar um doente. Então, com máscara facial, com ventilação não invasiva ou com catéter nasal de alto fluxo. O nosso objetivo na pré-oxigenação é tentar aumentar o nosso tempo de apneia não hipóxica. A máscara, nesse sentido, parece ser Pessoal, vou pedir para quem tiver com o microfone ligado, desligar, por favor. A máscara, ela parece ser o que tem menor vantagem nesse sentido, porque é o que corre com dessaturação mais rápida, que começa a acontecer em cerca de 3 minutos. A VNI parece um método mais interessante, e aqui a literatura sugere utilizar uma PIP de 10 centímetros de água para pré-ventilar, e vai estar associado a menos atelectasia e a aumento do tempo de apneia sem hipoxemia. O catéter nasal de alto fluxo também parece ser uma alternativa interessante. O paciente, além de receber algum grau de PIP pelo fluxo, recebe também oxigênio durante mais tempo, mesmo durante o tempo de apneia, ele continua recebendo aí essa oferta de oxigênio. Uma alternativa interessante também seria a gente associar os 2 instrumentos, o VNI e o catéter nasal de alto fluxo. Quanto ao posicionamento, o ideal é a gente manter o paciente obeso em posição semi-sentada, para reduzir a limitação e o aprisionamento aéreo. Aqui a gente tem um estudo de 2021 comparando ventilação não invasiva com catéter nasal de alto fluxo para pré-oxigenação de doentes obesos. É uma análise pós-hoc de um subgrupo de pacientes obesos, de um RCT realizado em 28 UTIs franceses. Houve 313 pacientes incluídos no estudo original, sendo 91 deles obesos. O desfecho primário foi hipoxemia severa, definida aqui como saturação menor do que 80% por mais de 5 segundos. E a obesidade foi um fator de risco para essa dessaturação, essa hipoxemia severa, com percentual de 34% vezes 22% em pacientes com IMC normal. E no desfecho primário, que foi hipoxemia severa, não houve diferença entre o grupo VNI e o grupo catéter nasal de alto fluxo. Ou seja, os 2 métodos seriam seguros para a gente utilizar no dia a dia. Além disso, esse estudo que a gente está trazendo aqui para vocês compara a intubação, dificuldade de intubação em doentes em contexto de UTI e de centro cirúrgico, que é interessante, que é aplicável para todo mundo aqui também. É um estudo de coorte observacional, multicêntrico, realizado em UTI e centro cirúrgico com pacientes com IMC acima de 30. A gente observa nesse estudo que a intubação difícil é mais prevalente na UTI, 16,3 vezes 8,2% nos doentes no centro cirúrgico. E as complicações ameaçadoras à vida também são mais prevalentes na UTI, aqui definidas como complicações ameaçadoras à vida, parada cardiorrespiratória, morte, dessaturação severa e colapso hemodinâmico. É interessante observar nesse estudo que o perfil dos doentes do centro cirúrgico e da UTI são muito diferentes. Aqui, a grande maioria dos doentes do centro cirúrgico são doentes que estão internando para cirurgias eletivas, e na UTI, muitos deles já são doentes mais graves, admitidos até em contexto de insuficiência respiratória.
Agora, especificamente sobre via aérea. A obesidade é, por si, um fator de risco para a intubação. Então, a gente, quando observa, olha para o doente obeso, já tem que pensar que ele pode ter uma via aérea difícil. Além disso, tem alguns outros fatores que podem aumentar essa chance. Eles são uma lampate elevado, abertura oral limitada, mobilidade cervical reduzida, síndrome de apneia obstrutiva do sono, coma e hipoxemia severa. Esses fatores, então, estão associados à intubação difícil no obeso. O paciente que tem esses preditores de via aérea difícil, já é recomendado que a gente utilize videolaringo quando disponível na primeira tentativa de intubação. E o que nós podemos fazer para tentar melhorar as nossas chances seria tentar retificar essa via aérea ajustando o posicionamento do paciente, seja com coxins, como na primeira imagem, ou seja fazendo a posição de Trendelenburg reversa com a maca, se possível, também elevando a cabeça para tentar otimizar a nossa laringoscopia. Aqui eu queria trazer um exemplo para vocês, então. Para quem não conhece, essa é a Mona Lisa do Fernando Botero, e ela é a paciente própria da via aérea difícil. Então, a gente olha para ela, já observa uma paciente obesa, com uma boca pequena, então vai ter uma abertura oral limitada, vai ter uma mobilidade cervical limitada, com esse pescocinho pequeno. O marido, que é quem está trazendo, já diz para a gente que ela ronca e que ela já tem diagnóstico conhecido de síndrome de apneia obstrutiva do sono. Então, a gente vai olhar para ela, já vai pedir para a nossa equipe trazer o material para intubação difícil e vai começar a pré-oxigenação. A gente aprendeu na aula de hoje que a pré-oxigenação é feita preferencialmente com VNI ou com catéter nasal de alto fluxo, e a gente vai deixar a paciente em posição semi-sentada para a pré-oxigenação. Passamos os 5 minutos pré-oxigenando a paciente em VNI, por exemplo, com uma PIP de 10, vamos proceder com a laringoscopia. Se o videolaringo estiver disponível, a gente já vai utilizá-lo, e aí a gente vai proceder com a intubação orotraqueal. Pronto, a paciente está entubada. O próximo passo é a ventilação mecânica. Então, agora a gente vai focar um pouquinho sobre ventilação mecânica no paciente obeso na UTI. O volume corrente recomendado é de 6 a 8 ml por quilo do peso predito, isso é importante, o peso predito é aquele peso que é obtido a partir da altura do paciente, que apesar de o paciente poder ser grande, ter um peso maior, isso não quer dizer que isso muda o tamanho do pulmão dele, então sempre utilizando o peso predito. Uma PIP que é sugerida acima de 10 centímetros de água, depois a gente vai conversar com um pouquinho mais de detalhes sobre a PIP, porque não tem muito consenso, mas a maior parte dos especialistas recomenda a utilização de uma PIP acima de 10. Muita atenção à hemodinâmica quando a gente for optar por usar PIPs mais altas. A gente sabe que a PIP mais alta pode causar uma redução do retorno venoso, uma redução do débito cardíaco e pior a hemodinâmica. A gente ainda não sabe qual seria a melhor PIP para esse doente obeso, vamos falar um pouquinho mais disso, e nem qual seria o melhor método para a titulação dessa PIP. Além disso, alguns grupos recomendam o uso de manobras de recrutamento. A gente vai conversar um pouquinho no estudo do próximo slide. Mas a gente também não sabe qual é a melhor manobra, até quanto tem que a nossa PIP durante a manobra de recrutamento, quanto tempo tem que durar e qual é a frequência com que a gente deve fazer essas manobras. Lembrando, com mais destaque ainda do que só no contexto da titulação de PIP, as manobras de recrutamento podem vir com custo hemodinâmico alto, então a gente tem que ter muito cuidado nos pacientes em que a gente for escolher fazer essas manobras. Aqui eu vou citar para vocês o PROVE Trial, que foi um estudo em contexto de cirurgia abdominal, que randomizou os pacientes para 2 tipos de ventilação. Um seria uma ventilação protetora, com volume corrente de 6 a 8 ml por quilo do peso predito, uma PIP entre 6 e 8 centímetros de água e recrutamento alveolar a cada 30 minutos. Esse foi o primeiro grupo. E o segundo grupo com uma estratégia tradicional, que seria a ventilação com 10 a 12 ml por quilo do peso predito. O grupo da ventilação protetora teve redução da taxa de complicações globais de 27,5% para 10,5%. Então, teve uma alteração importante aí, uma melhora importante. E o que esse artigo destaca é que quando realizadas manobras de recrutamento, quando elas realizadas com a bag no contexto da cirurgia, ela teve associada a mais complicações pulmonares. Então, se a gente optar por fazer manobras de recrutamento, fazê-las com o ventilador,
não manualmente. A driving pressure no doente obeso nem sempre está relacionada ao que a gente quer ver ali, de talvez um risco, uma SARA mais grave no contexto da ventilação mecânica. Ela pode estar falseada por alguns fatores da obesidade, a gente vai conversar disso mais para frente. Mas o que foi observado é que driving pressure mais baixa está relacionada a maior sobrevida de doentes na UTI. Sugere-se também utilizar uma frequência respiratória um pouco mais elevada, no contexto de que esses pacientes têm uma produção mais elevada de CO2, um maior consumo de oxigênio e maior trabalho ventilatório. Quanto ao melhor modo ventilatório para ventilar o doente obeso, não há consenso. Alguns grupos de especialistas sugerem ventilação em pressão controlada, que seria uma ventilação um pouco mais fisiológica, e o fluxo descendente poderia garantir melhor distribuição do fluxo nos alvéolos, mas isso tudo teórico. E além disso, como em qualquer outro paciente, assim que possível a gente vai retirar a sedação e passar a ventilação para a ventilação de suporte, que está associada a menor taxa de complicações no pós-operatório. O posicionamento do doente obeso também é algo para a gente lembrar. Como a gente falou, a complacência está reduzida, a capacidade residual funcional está reduzida, então a gente vai tentar ajustar isso também no posicionamento para tentar otimizar. Sempre com a cabeceira elevada quando possível, lembrando que a posição supina vai levar a uma limitação ao fluxo e aprisionamento aéreo. O doente obeso tem ainda mais vantagens em prona do que o doente não obeso. Então, quando vocês tiverem um paciente obeso com uma PF limítrofe, eu quero que vocês lembrem dessa personagem, dessa banhista do Gustavo Rosa, aí tomando sorvete feliz na praia, e considerem pronar o paciente de vocês. A posição prona nos doentes com obesidade, além daquilo que a gente já sabe do benefício da prona, de homogeneizar o pulmão, transformar as áreas mais bem perfundidas em também mais bem ventiladas, e fazer uma manobra de recrutamento nas regiões dorsais, ela parece ter um aumento mais importante, tanto em relação PF quanto em PO2 nos doentes obesos. É uma manobra factível e segura, e sempre lembrando, é uma manobra que reduz mortalidade, então sempre deve ser considerada nesses pacientes. Só reforçando, a gente deve ter bastante cuidado com o posicionamento de coxins. Os pacientes obesos já têm naturalmente um aumento de pressão intraabdominal e a gente não quer piorar isso durante a manobra de prona com pior posicionamento. Então, bastante cuidado sempre para não acabar piorando a perfusão do doente pelo mau posicionamento, e sempre que possível utilizar a manobra de Trendelenburg reverso no paciente pronado. Obesidade e síndrome do desconforto, então. O obeso na UTI está em maior risco de síndrome de desconforto por alguns mecanismos possíveis, por shunt, por atelectasia, e por uma resposta pró-inflamatória que talvez seja mais exacerbada. O volume corrente deve ser conforme a DSNET, pelo peso predito, e a pressão de platô no obeso, como a gente já conversou antes, pode ser uma consequência da elevação da pressão pleural, por causa dos aspectos fisiológicos da obesidade, e não necessariamente representar uma alteração, um aumento na pressão alveolar. Para a gente entender isso um pouquinho melhor, eu vou explicar essa imagem aqui na tela. As pressões, então, da ventilação, as pressões do sistema respiratório, que a gente precisa conhecer para entender esse conceito, são a pressão transpulmonar, que é a relação entre a pressão alveolar menos a pressão pleural, a pressão transtorácica, que é a pressão pleural menos a pressão atmosférica, e a pressão transtóraco-pulmonar, que é a pressão alveolar menos a pressão atmosférica. Como é que a obesidade vai agir sobre essas pressões? A gente já sabe que por causa do aumento da pressão intraabdominal e do deslocamento cranial do diafragma, a gente vai ter uma redução da capacidade residual funcional no doente obeso. Além disso, o aumento do tecido subcutâneo na parede torácica pode fazer com que haja um aumento da pressão transtorácica e um aumento da pressão pleural como consequência. Então, muitas vezes, a pressão de platô que a gente observa mais elevada pode ser uma consequência do aumento dessa pressão pleural, não necessariamente da pressão alveolar. Sobre PIP, então, que é um dos aspectos de mais debate aqui no quesito de ventilação mecânica no paciente obeso.
Alguns grupos sugerem usar uma PIP consideravelmente mais alta, entre 20 e 22, tendo como benefícios possíveis o maior volume expiratório final, melhora de complacência e melhor homogeneidade pulmonar, quando comparados a PIPs mais baixas, de 12 a 13 centímetros de água. Porém, são estudos pequenos, não parece ter um impacto em mortalidade. Então, também fica difícil da gente trazer isso de forma muito contundente para o nosso cotidiano. Além disso, a PIP pode estar abaixo da pressão de abertura de via aérea. Então, a pressão de platô pode subestimar a pressão alveolar neste contexto, e também superestimar a drive e a elastância. Entretanto, se a gente pensar em toda a questão da base fisiológica do doente obeso, parece haver realmente uma base fisiológica para a utilização de PIPs mais elevadas em doentes com IMC muito alto. Ok, então a gente aprendeu a pré-oxigenar, o que a gente faz para intubar com segurança, aprendeu como ventila o paciente obeso. Agora, o próximo passo seria o desmame de ventilação mecânica. Então, a gente vai descontinuar a sedação o mais precocemente possível. Lembrar de, sempre que possível, não utilizar os benzodiazepínicos, evitar ao máximo, porque por causa da distribuição deles no obeso, pode recircular, demorar bastante para eliminar essa medicação. E o paciente obeso pós-extubação é candidato a VNI profilática. Então, sempre ter essa lembrança também. Há um estudo em andamento, Case Non-Invasive Ventilation versus Oxygen Therapy after Extubation in Patients with Obesity in Intensive Care Units, the Multicenter Randomized Extube Obese Study Protocol. É um protocolo que está sendo feito no Reino Unido para comparar VNI e catéter nasal de alto fluxo pós-extubação. Aguardamos os resultados, então, as cenas dos próximos capítulos, para descobrir se o catéter nasal de alto fluxo também vai ser uma alternativa aí de profilaxia pós-extubação no doente obeso. Então, finalizamos a parte de ventilação mecânica, agora partimos para a farmacologia, que também tem algumas peculiaridades no doente obeso. As doses de medicações, habitualmente, são determinadas por coortes de participantes com peso normal. E será que isso também é aplicável para os doentes obesos? Eles têm um volume de distribuição que pode estar alterado e também aumento no clearance das medicações. Além disso, qual que é o melhor peso para a gente utilizar para cálculo de dose de medicações? É o peso real? É o peso ideal? É o peso ajustado? A gente vai conversar disso aqui nos próximos minutos. As medicações lipofílicas têm maior volume de distribuição no obeso, ou seja, a gente vai precisar fazer uma dose de ataque maior, mas também vai ter um aumento na meia-vida dessas medicações. E temos que ter muita atenção para as medicações com janela terapêutica estreita, sendo que aquelas em que a gente puder fazer uma infusão contínua, esse método seria preferencial. No contexto de que há tantas peculiaridades quanto à farmacologia, a administração de medicações no doente obeso, reforço aqui a importância da equipe multidisciplinar na UTI, que é sempre algo que a gente comenta bastante, mas aqui em especial o papel do farmacêutico, que vai auxiliar nesse processo de ajustes de doses de medicações para o doente obeso. Então, inicialmente, para a gente entender de forma simplificada, se eu administrar de forma inadvertida alguma medicação, usando a dose pelo peso total do doente, eu posso ter uma mínima distribuição para os compartimentos periféricos e uma concentração supraterapêutica no sangue, aumentando assim os efeitos adversos das medicações. Por outro lado, se eu utilizar de forma inapropriada a dose da medicação por peso ideal, eu posso fazer uma distribuição extensa nos compartimentos periféricos, administrar uma dose sérica subterapêutica e ter um aumento nas falhas de tratamento. Então, é muito importante que a gente atente aí para que peso que está utilizando para a administração das medicações. Falei de vários pesos aqui, então só para explicar de forma objetiva. O peso total é o peso que a gente mede na balança, que é utilizado para o cálculo do IMC. O peso ideal é equivalente ao peso predito que a gente utiliza na ventilação mecânica, é um peso derivado da altura do doente. O lean body weight seria a massa magra do doente. Ele é calculado por uma relação entre o peso total e o IMC. E o peso ajustado, ele é muito próximo da massa magra, tanto que vários autores sugerem que se use o mesmo valor, por eles serem muito próximos,
também é derivado do peso total, é uma associação entre o peso total e o peso ideal, aí ajustado por um coeficiente. Para falar objetivamente sobre algumas classes de drogas, então a gente vai começar com os vasopressores. Os vasopressores, não só no obeso, mas no doente crítico de forma geral, eles têm variações importantes de farmacocinética e farmacodinâmica e devem ser utilizadas em infusão contínua de preferência. A gente pode usar o regime não guiado pelo peso, ou então utilizar o peso ideal ou peso ajustado de forma constante, ou seja, sempre considerar o mesmo peso durante toda a terapia para entender o comportamento da droga no paciente ao longo do tempo. Às vezes, dentro de uma mesma classe, a gente pode ter propostas diferentes. Então, em corticoides, por exemplo, a hidrocortisona, a gente vai usar a dose habitual. No paciente no choque, a gente vai usar 50 mg de 6 em 6 horas, independente do peso. Já a metilprednisolona, por exemplo, que a gente calcula dose por peso, a gente vai utilizar o peso ideal ou o peso ajustado do doente. Para a profilaxia de úlcera de estresse, é utilizada a dose habitual, independente do peso. A profilaxia de trombose tem alguns aspectos interessantes. O doente obeso, então, deve receber enoxaparina na dose de 40 mg 2 vezes ao dia. Aquele com IMC maior do que 50 deve receber uma dose de 0,4 a 0,5 mg quilo 2 vezes ao dia. Os pacientes nos extremos do peso, tanto pacientes com muito baixo peso quanto pacientes obesos, devem passar por monitorização doante 10A. Habitualmente a gente não faz em pacientes com IMC normal, mas para a gente garantir a terapia e evitar doses muito baixas ou excessivas, ele deve ser monitorizado. Além disso, outra alternativa de profilaxia de trombose é a heparina. Para pacientes com obesidade até o IMC de 50, é utilizada a dose habitual de 5.000 unidades de 8 em 8 horas. E para aqueles doentes que têm um IMC acima de 50, é sugerido o uso de heparina 7.500 unidades de 8 em 8 horas. A respeito de medicações analgésicas, para os opioides, é sugerido que sejam utilizadas doses incrementais com base no peso ideal ou no peso ajustado, sempre utilizando o mesmo peso ao longo do tempo. Os não opioides, de forma geral, não são medicações ajustadas pelo peso, então são utilizadas as doses habituais, e a ketamina, assim como os opioides, o peso ideal ou peso ajustado. Quanto aos sedativos, Propofol, Precedex e Midazolam vão usar peso ideal ou peso ajustado. E aqui eu reforço o que eu falei anteriormente, a gente evita o uso de benzodiazepínicos nesse doente e dá preferência para as outras classes, por questões de farmacodinâmica. O etomidato, entre os sedativos, é o que se comporta de uma maneira um pouquinho diferente. Então, a gente vai usar o peso real daquele doente que tem um IMC abaixo de 40, e com paciente com IMC acima de 40, a gente pode usar o peso ajustado ou o peso real, sempre mantendo o mesmo peso ao longo do tempo. Quanto aos antipsicóticos, aqui destacado haloperidol e quetiapina, não há ajuste de dose pelo peso. Terminando, então, o tema de farmacologia, vamos conversar sobre nutrição. A obesidade pode ocorrer tanto com ganho quanto com perda de massa magra. E algo subestimado ainda é a sarcopenia da obesidade. 57% dos pacientes hospitalizados com IMC acima de 25 apresentam sinais de má nutrição. Então, aquilo que a gente viu anteriormente, né, de o paciente ter uma reserva maior, a gente às vezes acaba utilizando como pretexto para acabar não começando uma dieta enteral, mas esses doentes têm sim indicação de início de dieta enteral precoce, e a gente tem que ter isso em mente. Um estudo de trauma que incluiu 149 pacientes, 48% deles obesos, aqueles que apresentavam sarcopenia relacionada à obesidade tiveram o pior desfecho, aumento de mortalidade. A mortalidade nesse estudo foi de 14% em doentes obesos sem sarcopenia e 23% em doentes obesos com sarcopenia da obesidade. E aqui fica o reforço, então, da sugestão de início precoce de dieta enteral nas primeiras 24 a 48 horas da internação hospitalar. E aí, uma questão importante da gente apontar também são as metas no doente obeso. Aqui eu vou passar para vocês o que é sugerido pela Sociedade Americana de Nutrição Enteral e pela Sociedade Europeia, para a gente traçar um paralelo. A ASPEN, que é a Sociedade Americana,
sugere que a gente forneça 65% a 70% do gasto energético em repouso para o doente obeso. Isso é aferido pela calorimetria indireta. Em contexto em que a calorimetria indireta não está disponível, a gente utiliza de 11 a 14 quilocalorias por quilo de peso real nos pacientes com IMC de 30 a 50, ou 20 calorias por quilo de peso ideal nos pacientes com IMC maior do que 50. A Aspen, ela utiliza só o peso ideal e ela sugere de 20 a 25 calorias por quilo do peso ideal. Já na meta proteica, a Aspen sugere uma dieta hiperproteica, hipocalórica, e a Aspen, a europeia, sugere uma dieta normo-normo. Então, a Sociedade Americana recomenda para os pacientes entre MC 30 e 40 a dose de 2 gramas por quilo de peso ideal de proteína, e para pacientes com MC acima de 40, uma dose de 2,5 gramas por quilo de peso ideal. E a Sociedade Europeia recomenda 1,3 gramas por quilo de peso ajustado. Isso é algo para a gente ter bastante atenção no nosso dia a dia, né? Reforçar com o familiar o peso do paciente. Se a gente tiver disponibilidade de balança nas macas, aferir o peso e fazer o ajuste de forma correta e da dieta que o doente vai receber. Como a gente viu, varia bastante no contexto do obeso e é importante a gente dar aí as metas adequadas para o nosso doente. Terminando essa parte de nutrição, nós vamos conversar um pouco sobre sepse no obeso. A sepse é uma causa importante de morbidade e mortalidade no mundo e um dos principais diagnósticos de admissão em UTI. Isso não é diferente na população de obesos. A relação de obesidade, sepse e choque séptico, ela não está bem estabelecida em grandes estudos e o que a gente observa é mais de estudos pequenos. Para trazer esse assunto para vocês, a gente trouxe esse estudo da Critical Care de 2013, que nos mostra as características clínicas, intervenções em sepse e desfecho nos pacientes obesos com choque séptico, um estudo de coorte multicêntrico internacional. Então, é uma coorte respectiva de um banco de dados de 28 centros no Canadá, Estados Unidos e Arábia Saudita, no período de 96 a 2008. O desfecho primário desse estudo foi mortalidade hospitalar, o desfecho secundário, mortalidade na UTI e tempo de internação hospitalar. Esse estudo reforça para a gente aquilo que foi conversado no paradoxo da obesidade. A gente vê uma mortalidade menor em pacientes com obesidade e, especificamente nesse estudo, isso se aplicou também aos doentes com obesidade grave. Os pacientes obesos e muito obesos, primeiro, assim, o que a gente mais nota diferença, por exemplo, em sítios de infecção e nos germes causadores dessas infecções. Então, os doentes obesos e muito obesos tiveram mais infecções por gram-positivos e não coincidentemente mais infecções de pele e tecido subcutâneo, principalmente nos pacientes muito obesos. Queria destacar duas coisas interessantes que foram observadas nesse estudo, que foram as doses de cristalóide e de vasopressores recebidos por esses doentes. Se a gente observar na tabela, a gente nota que as doses de norepinefrina no paciente com IMC normal é basicamente o dobro da dose por peso no paciente com IMC acima de 40. E o mesmo se repete nas outras drogas vasoativas. Quando a gente observa também o volume recebido pelos doentes, a gente nota que o paciente parece que quanto mais baixo o IMC, maior o volume de cristalóide por quilo que o doente recebeu. Então, observa-se nos doentes com IMC abaixo de 18,5, uma dose de 55 ml por quilo de cristalóide, enquanto no paciente com IMC acima de 40, uma dose de 21,4 ml por quilo de cristalóide. Aqui ainda, para destacar, a gente revisou a tabela 1 e não parece que nesse estudo especificamente a gente tem aquele fator de talvez doentes menos graves, obesos, tenham sido admitidos. O que a gente tem objetivamente, que era o APACHE dos pacientes, era equivalente entre todos os grupos. Queria trazer, então, para finalizar, um pouco dos aspectos sociais aí relacionados à obesidade. A gente sabe que existe todo um estigma social relacionado ao doente obeso, à pessoa obesa, e isso também se estende ao serviço de saúde.
Então, no contexto de TI, ou mesmo no contexto de enfermaria, esses são doentes que demandam maior nível de cuidado, é necessário mais funcionários da enfermagem para realizar banho, para realizar troca, e isso talvez possa causar uma sensação de sobrecarga. Há estudos, inclusive no Brasil, que não comprovam essa sobrecarga da equipe com doentes obesos, até porque parece que o nível de assistência que os pacientes recebem oscilam. Então, por exemplo, um doente com IMC baixo vai precisar de fisioterapia ventilatória otimizada. Então, vai acabar necessitando de uma dedicação maior da equipe neste sentido, assim como o doente obeso vai precisar de mais aí dos cuidados da enfermagem. Entretanto, como a equipe também se sente sobrecarregada, e como tem esse estigma de que talvez o obeso pudesse ser o culpado pela doença dele, que, enfim, é um conceito totalmente errado, mas que socialmente existe, a gente tem que fazer para tentar evitar isso dentro dos nossos serviços, tem que fornecer para a equipe equipamento e infraestrutura adequados para fornecer os cuidados a esse doente, investir em educação permanente e em conscientização. A equipe que recebe educação, que é conscientizada a respeito das necessidades específicas do obeso e de toda a questão que há por trás da doença, entender como uma doença tende a agir menos, assim, a estigmatizar menos o doente. Para finalizar, então, que mensagens que a gente tem que levar para casa dessa aula, que são importantes? Revisando lá do início, quando a gente for pensar em entubar o paciente obeso, pré-oxigenação com VNI ou com catéter nasal de alto fluxo. Todo paciente obeso tem potencial via aérea difícil, então a gente vai lembrar de que a gente já pode usar o vídeo-laringo na primeira tentativa, vai lembrar da Mona Lisa, vai lembrar de observar a boca pequena, o pescoço pequeno, a síndrome de apneia obstrutiva do sono. A gente vai atentar o posicionamento do doente, então deixá-lo em posição semi-sentada. Sempre que a gente vai preferir a PIP acima de 10 para ventilar os pacientes, com todas aquelas ressalvas que já falamos no decorrer da aula. Consideraremos prona para esses doentes, lembrando que prona é uma manobra que muda a mortalidade, o que é segura para esse grupo. Esses pacientes são candidatos a VNI profilática pós-extubação. Lembrar sempre, né, dentro da farmacologia de tudo que a gente falou, mas que eu achei importante trazer aqui, é lembrar dos ajustes da profilaxia para trombose, se a gente está fazendo da maneira adequada, de ajuste de enoxaparina de 40 mg de 12 em 12 para IMC até 50, e os ajustes de 0,4 a 0,5 mg por quilo 2 vezes ao dia para o paciente com IMC maior do que 50. A sedação deve ser ajustada pelo peso ideal ou ajustado, sempre de maneira constante ao longo do tempo, e não desconsiderar a sarcopenia da no decorrer da aula. Eu queria falar para vocês um minutinho sobre esses artistas, as obras do início da apresentação, que são as obras mais lúdicas do plástico brasileiro, que traz bastante esse tema da obesidade nas obras dele, assim como Fernando Botero, que é um artista plástico, pintor e escultor colombiano, ainda vivo, que ele retrata muito o que ele via na infância. Então, ele retrata muitas pessoas obesas, ele retrata alguns temas circenses, que eu coloquei ali no último slide, de aspectos sociais também. E eu acho que é importante que as pessoas se vejam, né? Então, é importante que as pessoas obesas também se virem nas obras de arte, se virem na mídia, para se sentirem representadas e tentar desmanchar um pouquinho essa estigmatização da obesidade. E, por último, as tirinhas que eu coloquei foram do Walker Diet. Ali está o livrinho do coração e do cérebro, é bem interessante, bem legal. Tem várias coisas aí do nosso dia a dia que também estão abarcadas nessas tirinhas. E é isso. Estou aqui aberta para tirar possíveis dúvidas que houverem. Obrigada. Excelente, Bárbara. Excelente apresentação. Parabéns. Muito ampla, abrangente. Né? Queria saber se alguém da plateia quer fazer algum comentário ou alguma pergunta. Eu tenho um comentário aí muito interessante, essa questão toda que você falou, né, de quantas pessoas se aquecem aí na plateia. Não sei se Fernando também quer opinar nessa colocação que eu vou fazer, que eu acho que é uma das coisas que mais angustia a gente dentro da UTI, você abordou isso, Bárbara, que é essa questão da dose, né, da dose pelo peso. Quando as medicações são tituláveis, eu acho que a gente até nem sofre tanto, né? Então, você até citou as sedativos, não sei se o sedativo é uma droga titulável, então não sei nem se a gente vai tanto assim pelo peso.
mas outras drogas eu acho que a gente erra e muito, apesar de a gente ter na nossa UTI, a gente tem a auditoria de prescrição, a gente tem toda a equipe da residência de farmácia conosco. Eu acho que talvez a gente tenha ainda muito a melhorar nessa questão. E aí você cita uma coisa interessante, que é justamente a área que a gente gosta, da questão do volume na sepse, que é um outro problema, né? E a gente vê muito essa discussão, existe até uma revisão sistemática sobre fluidos na África subsaariana, e que chama a atenção para o outro fato, que é nenhuma das diretrizes do sepse coloca muito bem como fazer a reposição volêmica em paciente desnutrido. Né? O tanto que você dá 30 ml por quilo no paciente desnutrido, se você está levando em conta a desnutrição ou não, o estudo da Zâmbia lá, na verdade, deu 70 ml por quilo para os pacientes, ser abaixo do 18. Mas a gente vê muito pouca discussão sobre a reposição volêmica na sepse no paciente obeso. E a gente provavelmente está subhidratando esses pacientes. Eu queria ouvir comentários seus e da Fernanda aí sobre essa questão de como fazer ajuste de dose de droga, o que a gente pode melhorar. Um comentário melhor aí, eu sei que você já abordou isso sobre essa questão da reposição volêmica. Eu acho que sim, doutora, eu concordo com a senhora, e é difícil realmente, você vai pegar um paciente de 150 quilos, você vai fazer uma reposição de 30 ml por quilo, seria 4,5 litros de volume, né? Uma coisa que até que a doutora Fernanda me passou e que eu não tinha conhecimento, é que a Surviving sugere fazer a reposição pelo peso ideal. Então, que talvez seja uma saída, né? A gente hidratar esse doente tendo por base o peso ideal. Não sei se a doutora Fernanda quer complementar mais alguma coisa. Quando a gente vai fazer a reposição volêmica, né, a gente a gente costuma fazer baseado na nossa estimativa, né? A gente não usa, a gente fala, acho que pesa uns 60, 70, 80 quilos e faz baseado em 15, 20 ml por quilo, né? E quanto mais obeso o paciente, menos volume a gente usa, né? Mas lembrar que o cristalóide, ele é hidrofílico, né? Ele não é lipofílico. Então, não necessariamente, pelo menos é o que eu penso, a gente tem que considerar tanto a gordura corporal desse paciente. Então, talvez usar o peso ideal ou o peso ajustado seja a melhor saída para esses pacientes. Mas eu acho que ainda cabe mais estudos a respeito, sim. E sim, se você for pensar no peso real, a gente usa um volume bem inferior aos 20 ml por quilo, por exemplo, de um paciente com 150 quilos. São as outras coisas, Fernanda, elas estão olhando para mim, que a gente está na mesma. Não, a gente está... Por isso que eu estou olhando para mim. Com relação às outras coisas, como que a gente pode ainda melhorar mais o nosso controle de dose de antibiótico? Eu acho que a gente não... As terapias intensivas, de uma maneira geral, elas não prestam atenção. Acho que a anestesia faz isso melhor que a gente. Não sei depois se algum dos docentes de anestesia que estiver presente quiser opinar, a professora Maria Ângela, porque como vocês estão na anestesia focados naquele doente específico, né, eu acho que esse cuidado é melhor. Na UTI, como a gente tem um monte de doente, um monte de medicação e alguns pontinhos durante vários dias, eu acho que a gente tem mais dificuldade de estar focado nessa questão do que a gente ainda pode fazer para melhorar essa relação de dose com droga. Somente antibiótico. A Bárbara deu alguns exemplos. Eu não sei se a gente deveria criar um fluxo diferenciado para o obeso, lembrar, checar a prescrição de uma maneira otimizada, alguma coisa que nos fizesse errar menos. Antibiótico é uma bagunça, né? A gente nem colocou aí, mas eu até tenho um trabalho falando de cada antibiótico, se é hidrofílico, se é lipofílico, como é que você ajusta, mas é muito complicado. Ainda bem que a maioria é hidrofílico, então você pode ajustar mais pelo peso ideal do que pelo peso real. E até, acho que o melhor dos mundos seria se a gente conseguisse ver nível sérico, né? Porque você consegue ver a dose certinho, né? Mas quando, por exemplo, a gente vai fazer da Vanco, por exemplo, a Vanco, a gente faz uma dose de ataque por peso, mas a gente tem um limite. A gente pode ir até a dose tal, que é um limite de segurança. Mas o melhor seria revisar antibiótico por antibiótico.
Das profilaxias de TEV, eu acho que é o que está mais conciso ali na literatura, a gente usar uma dose um pouquinho maior. Até porque são pacientes muito trombogênicos, né? E se você tem enoxa, você consegue dosar o anti-10A, então acaba ajudando um pouco. E para sedação, a maioria sugere você usar as sedações contínuas, né? Propofol, midazolam, ketamina, se você for usar contínuo, usar as doses de peso ajustado. Aí eu acho mais simples, porque a gente usa, na verdade, o dose-efeito, né? Você titula para o efeito que você quer. Alguma pergunta, pessoal, que está nos assistindo? Alguma colocação do pessoal da anestesia? Eu acho que você falou bem, Flávia, você e a Fernanda. Realmente, para a gente fica um pouco, muito mais, não um pouco, muito mais simples, porque a gente é um paciente de cada vez, né? E vocês é a enfermaria inteira da UTI de cada vez. E a Fernanda colocou bem, né, essa questão de aqueles antibióticos hidrossolúveis pelo peso ideal e o outro pelo peso que a gente chama de corrigido. Na anestesia, o que a gente usa para o peso ideal são apenas os bloqueadores a despolarizantes e esteroides, né? Ou seja, pancurônio, rocurônio e vecurônio. O resto não, o resto é por peso corrigido. E acho que é importante a gente destacar, porque vocês têm utilizado bastante a questão da dexmedetomidina, né? Que é extremamente lipossolúvel, né? E mesmo com sobredose, a única coisa que a gente vai perceber é que começa a aumentar a pressão diastólica e diminuir a frequência cardíaca. Porque diferente dos outros agentes que tiram a consciência ou a dor, ela não bloqueia os barorreceptores. Então, acho que isso é só uma coisa importante, porque na anestesia, como é que a gente sabe que ela chegou nesse ponto aí de estar atingindo os receptores alfa-2B e aumentando a pressão diastólica, né, e caindo a frequência? É quando o cirurgião começa a reclamar do sangramento. Quando ele fala, ó, o paciente está sangrando, está babando, a gente já sabe, a gente saiu da faixa terapêutica, né? Aí eu não sei se para vocês, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre pensei comigo, né? Mas como eu não faço terapia intensiva, se isso não seria interessante para o paciente séptico, né? Para você dar uma fechadinha na periferia dele, né? É que é um sedativo que a gente raramente usa, né, Angela? A gente usa mais na fase de resgate ali da recuperação do doente. Não é um sedativo que a gente vai usar numa fase mais aguda, né? Mas é uma colocação a ser pensada, né? Interessante de colocação. Né? A gente tomar cuidado, inclusive, com superdose, né? Acho que a gente, às vezes, exagera mesmo. É porque, na verdade, a gente não percebe. Eu fiz essa bobagem, viu, Flávia? Quando eu comecei a usar a dexmedetomidina. Começou o paciente começou a aumentar um pouco a pressão, um pouco é um pouco mesmo, em torno de 15%, e aí eu não prestei atenção na frequência, aí eu achei que o paciente estava superficializando e fui aumentando a infusão da Dex, né? E o cirurgião reclamando. Aí eu desliguei, e pelo perfil farmacocinético dela, depois de uns 10, 15 minutos, tudo se normalizou. Né? E aí, aquela história, né? Primeiro a gente usa o aparelho, depois vai ver o manual, né? Aí que eu fui estudar direitinho a farmacocinética dela, e aí eu percebi isso, né? Que ela primeiro vai no alfa-2A, depois que ela completou todos os receptores alfa-2A, e ela vai para o alfa-2B, que é o que dá a vasoconstrição e toda essa sequência de eventos, né? Muito bem. Bom, estamos aqui chegando no nosso limite de horário, né? Acho que foi excelente, Bárbara. Obrigada aí pela exposição, muito abrangente, né? Colocou todos os fatores importantes aí que a gente tem com obeso na nossa terapia intensiva. A aula vai ficar gravada à disposição de todos ali no nosso site. E agradeço a todos aí a presença nessa segunda-feira em mais uma das nossas reuniões da disciplina de anestesiologia pela medicina intensiva. Uma boa semana para todos vocês. Obrigada, Bárbara, obrigada, Fernanda. Parabéns, Bárbara e Fernanda. Linda aula e muito completa, viu? Obrigada. Bom dia.